Agora, sobre o Vidal, é uma questão meramente física. Quando ele estiver bem fisicamente, para começar um jogo, podendo terminar atuando no nível intenso, como é necessário, ainda mais um jogador com a característica dele, ele vai jogar naturalmente. Eu acho que vai sair o João Gomes. E vai jogar o Thiago Maia como primeiro homem, como vem jogando, ele mexe numa posição só, Vidal pela esquerda, Ribeiro pela direita, e a vida segue. E, eventualmente, no outro jogo, sai o Thiago Maia, joga o João Gomes, joga o Pulga. Ele vai revezar os caras ali de acordo com uma semana e tal. Acho que. Agora, não vai jogar todos os jogos também, né? Tem que entender isso. Nessa pegada de quarto domingo, o que pode acontecer, ou sábado, ou terça, enfim, meio de semana e fim de semana, eu acho que é provável que o Vidal mude de time. Ele passe a jogar nesse time das Copas como titular e alguém ocupe o seu lugar no time que vem jogando o Brasileiro. E em alguns momentos ele vai, de repente, mesclar ou repetir, melhor dizendo, força máxima ou quase isso, como fez na semana passada, que foi muito bem o Dorival. Contra o Avaí ele foi completo até Florianópolis, não teria vencido aquele jogo, creio eu, se fosse com o time reserva. Venceu o jogo, jogou na quarta com o Atlético, não foi por desgaste que o Flamengo deixou de ganhar do Atlético, criou um caminhão de chances, jogou 22 melhor. Finalizações. Não foi por isso que o Flamengo deixou de ganhar. O time cansou, não. Perdeu o gol, perdeu um monte de gol, então por isso que não venceu. Mas o time funcionou, digamos assim. No fim de semana, aí sim, contra o Atlético Goianiense, em casa. Aí ele poupou todo mundo, né? Os caras entraram no final ali e tal, o jogo já estava ganho. E teve todo mundo também de novo para o jogo contra o Corinthians. Agora deve poupar de novo, porque ele não quer correr. O Dorival não quer correr nenhum risco contra o Corinthians na volta e não quer que pareça que, de alguma maneira, esnobou o Corinthians. Ou tipo, não, vou botar aqui o time titular no final de semana, porque já estamos classificados. Se tivesse sido 4-0. Se o Cássio não faz as defesas no final, naquele chute do Cebolinha, por exemplo, e do Vitor Hugo, e vira 4-0, eu acho que a coisa poderia ser diferente. Mas o 2-0, de fato, é um placar muito bom, mas não é definitivo. 4-0 seria, né? Como foi Santos e Corinthians. O Santos tomou de 4-0 e venceu por 1-0 daí. Foi o cara faltando 3 gols para ir para os pênaltis. Não dá. Aí é muita coisa. E o Santos jogou em casa o segundo jogo. O Flamengo joga em casa o segundo jogo. Quer dizer, o Corinthians goleou em casa e perdeu fora. O Flamengo venceu já em casa. Se tivesse feito 4, acho que aí seria outro cenário. Então acho que ele fez boas escolhas e acho que o Vidal vai mudar de time. Ele vai passar para o outro grupo, o grupo que joga essas partidas eliminatórias. É o que eu imagino que vai acontecer. Quando? Aí depende da condição física dele. Pode ser até a partir do jogo contra o Atlético no dia 17. Ou nessa terça agora. Eu acho que contra o Corinthians ou nessa ele já terça agora. Vamos imaginar que ele joga nesse fim de semana e se ele estiver bem na terça-feira, ele começa a partida contra o Corinthians já no Rio de Janeiro. Ô Vamp, uma pergunta que eu te faço em cima dessa situação do Vidal. O que é melhor pra você? Você tem o Vidal já perto da sua melhor forma. É ele jogar o primeiro tempo, ser titular, ou ele entrar no segundo? Porque eu sempre fico nessa dúvida. Pra você que já teve lá em campo. O cara, ele é brabo, ele é fera, ele eu acho que ele é o maior nome do time hoje. Né? De dimensão. É melhor você começar o jogo com o Vidal, contra o Corinthians, por exemplo, na terça-feira. Sem clubismo pra você falar pro Vidal ficar no banco para não jogar contra o Corinthians. Não, tá? sem clubismo. Você aqui é imparcial. Oh, meu Deus. Olha quem tá falando, Tico. Imagina, Tico. Ou você acha que ele deve entrar no segundo tempo? Tico, você me perguntou o que é bom pra mim. Bom pra mim é eu ganhar dinheiro e não gastar. Isso é bom. Agora, em relação ao O sinal Vidal, pagou atenção hoje. para de falar o que você não sabe. O outro lado já cresce o olho. Tico, a parada é o seguinte. E aí, Mauro, tá vendo? A parada, não vou falar nada. Eu vou começar a soltar tudo aqui no ar, você vai ver. Ó, nessa condição do Vidal, a melhor coisa foi ele entrar no segundo tempo mesmo contra o Corinthians. Ainda não tá 100%. Não, eu sei, eu tô falando a partir de agora, entendeu? Ainda tá cedo, acho que ainda ele vai pegando ritmo, vai conhecendo, né? O Vidal não tem 2 semanas de Flamengo, né? Mais ou menos isso. São 2 semanas, né, Mauro? Vidal Mais ou Flamengo, menos isso, Então, aos poucos, eu acho que não precisa começar e ter o desgaste e sair. É melhor já ir começando assim, pega os jogos do time ganhando, vai entrando bem, vai ganhando confiança, vai tocando, conduzindo. Mas agora no mês de agosto, até o final de agosto, ele volta a ser titular. Ele vai ser titular, mas você acha que não ainda? Talvez contra o Atlético Paranaense. Talvez no jogo de volta. Contra o Atlético Paranaense eu boto de qualquer jeito. No jogo de volta. E aí é um cara de... né, mas experiente. Jogo fora, sem ter a vantagem. Jogo da Copa do Brasil, jogo duro, precisa, financeiramente também é bom. Eu acho que contra o Atlético ele já joga. Tô rindo aqui porque tô pensando, será que ele pode sentir a importância do jogo?
não está muito habituado para isso, pegar uma coisa grande, um obstáculo maior para ser ultrapassado. Esse é o cara que não precisa, se estiver bem fisicamente, claro, não precisa de muito tempo. E ao mesmo tempo ele chega num clube, num time, que não está desesperado, não tem ninguém para colocar, né? Ele pode... O relógio pode dar uma paradinha para entrar na hora certa. Agora, se tiver legal, o Dorival põe para jogar. O cara esse é aquele tipo que desembarca do aeroporto, que muita gente deve ter ido receber, e pode ir para o campo, se tiver condições físicas. Não dá nem para discutir. Legal, ótimo, bom reforço. Eu estou muito interessado em ver o momento que ele entre no time principal do Flamengo, porque eu acho que vai ser assim, uma atração, né? A presença dele é uma atração. Acho que foi uma contratação possível para o Flamengo e muito legal. Não sei nem se já começaram a vender camisa. Você já comprou alguma camisa dele? Ainda não, né? Já, Peruca nome dele. atrás e tudo. Peruquinha de moicano. Então, quer dizer... Eu vou fazer implante já, aí eu faço até o moicano natural. E ele, sem dúvida, vai ficar emocionado, comovido. Tiago Asmar. Mauro Betting e Mauro César Pereira, falando em nome, peso... Tudo indica que o Flamengo vai fechar com o Oscar. Tá muito próximo. Na realidade, é muito fácil de entender. O Oscar não queria continuar lá. Queria vir para o Brasil. A mulher dele engravidou, ele vai ter um filho, ela quer ter um filho aqui, ele quer ter um filho aqui no Brasil. Então o Oscar pede para... Quem vai... Não é ele que vai falar com o Copa do Mundo, queira ou não queira, também. Me libera aí. Não. Tem que ser costurado a partir dos seus agentes. O agente do Oscar tem um trânsito muito grande no Flamengo. Então, o Flamengo, por intermédio dos agentes, faz uma sondagem. Pô, dá para liberar o Oscar um tempo, ele quer vir para cá e tal? Primeiro, não dá. Depois, sim, está liberado para ir para o Brasil. Teve gente dizendo que ele estava liberado para jogar. Não estava. Gente da imprensa. Isso tem mais de uma semana. Não, está liberado para vir para o Brasil. Uma situação estranha assim. Eles deixaram ficar no Brasil, ele abriu mão aí de salário e tudo, mas não para jogar. Na segunda-feira, inclusive, né? Foi segunda-feira que eu trouxe informação aqui Foi nessa segunda. Foi. Que eu consegui falar com o Bertolucci. Juliano Bertolucci. Que é o empresário do Oscar, do Thiago Maia, David Luiz, Andrés Pereira, vários jogadores que passaram, que estão no Flamengo. Ele disse o medo dos chineses é ele se machucar. o Everton Cebolinha isso, também. Ele se machucar. É isso. Eles têm receio de se machucar. O Oscar já está abrindo mão de uma grana forte. O Flamengo pagaria a ele um salário. Aí, nesse intervalo, houve sim, mais adiante, o Flamengo conversa com ele. O que acontece é o seguinte, gente. Quando você tem uma negociação dessa, começa uma sondagem, uma proposta, uma conversa, depois um acerto salarial, depois liberação do clube. São várias etapas. Aí alguém já lá atrás, isso é muito comum, diz que tal coisa está fechada. Aí não está. Depois torce para acontecer. Já teve casos de jornalistas, ou coleguinhas aí, que em determinada temporada falam assim, fulano de tal, por exemplo, Everton Ribeiro é do Flamengo. Teve isso. Não, tá tudo certo, tudo certo. Passou um tempo, não foi pro Flamengo. Continuou nos Emirados Árabes. Na outra temporada, outra janela, em 2017, ele foi contratado. Fulano antecipou uma pinóia, cara. Você deu uma barriga. Você falou que o cara estava contratado, não estava. Num outro momento, o cara foi contratado. São coisas totalmente diferentes. E fica essa loucura. Eu não estou preocupado com isso. Eu dou informação que eu consigo ter. Se eu não conseguir ter, eu não dou informação nenhuma. Eu não sou jornalista de mercado. Não confio cegamente em jornalistas que falam em mercado o ano inteiro. Brasileiro, argentino, inglês, ou paraguaio, ou italiano. Porque eu acho que o mercado não existe o ano inteiro. A janela se fecha. Ela não fica o ano inteiro aberta. Não tem como você falar só de mercado o ano inteiro. O Vampeta, que foi jogador, sabe disso. Mesmo entre os jogadores. Tem um momento ali que a pilha começa a esquentar. Por quê? Porque você tem a chance de ter uma proposta, fazer um contrato melhor. Mas tem um período longo do ano que não acontece isso. Você sabe que fechou, tá fechado. Não vai sair. A informação que eu tive ontem, e aliás o Barcos Braz falou isso na coletiva também. O Gordon falou. Ele falou na coletiva isso também. A mesma coisa que eu apurei foi o que ele falou depois. Ele disse... Não tem nada ainda. Depende dos chineses liberarem. Até tudo cuidadoso. Vamos respeitar os chineses e tal, bababá. Tipo, não quero problema com os caras. Depende da liberação, depende do convencimento. Se convencer os chineses a liberar, ele vem. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, se ele vir para jogar até o final do ano, a partir do momento que ele chegar, o Flamengo vai tentar fazer com que ele fique mais tempo. Mas uma coisa de cada vez, né? Quer dizer, primeiro traz o cara, depois tentar estender esse empréstimo até o meio do ano que vem, o que for possível. Se vai acontecer, não sabemos. Agora, é uma contratação até discutível, como você mesmo já falou aqui, pelo curto período. Eu acho muito. Agora, se ele entrar em forma rapidamente, substituir o Arrascaeta, por exemplo, nos jogos em que ele vai servir a seleção do Uruguai, isso pode ser decisivo também. Ele pode atuar em 3, 4, 5 jogos ali, ajudar a vencer jogos e isso pode significar um título no final.
Então é difícil prever, mas é um período de fato muito curto. Me parece que assim, é mais uma oportunidade. Agora, é uma oportunidade. Não houve conversa do Flamengo com o time chinês, que nem tem como conversar. Ô, Xangai, pô, tudo bem? Aqui eu sou o Marco Braz, aqui, legal. Tudo bem, quanto vocês querem aí para liberar o Oscar? Você disse já que o salário dele aqui, cara, imagina quantos pediriam de multa. 10 milhões e 800 mil reais por mês. Quanto eles pediriam de multa rescisória? É algo inimaginável, não tem como. E o contrato dele vai até novembro de 2024. Então, assim, é preciso ter paciência e esperar as coisas acontecerem. Até agora, o que aconteceu foi, o Flamengo fez uma sondagem, na verdade, por intermédio dos empresários dele, o jogador, sabendo, obviamente, que o jogador já queria vir para o Brasil, isso não é uma coincidência, o jogador conseguiu depois ser liberado para ficar no Brasil, a mulher dele vai ter o bebê e tudo mais e tal, e agora a novela é, convence ou não convence os chineses a liberar o jogador? E por que não libera, já que ele não está recebendo salário? O chinês tem medo de liberar o jogador se machucar. E é uma realidade, pode se machucar. E aí como é que faz? De que maneira? Seguro, né? Deve fazer com seguro. De que maneira vai se proteger? Aí ele pode pensar, pô, mas o seguro não me resolve, porque eu quero um jogador. Tecnicamente o seguro não resolve. Ele pode me dar o dinheiro, mas eu não quero o dinheiro. É o caso de seleção. Quando o jogador se machuca em determinada seleção, não, a federação local vai pagar o salário. Não adianta. Você imagina o seguinte, vamos pegar o caso da Arrascaeta, vai na seleção do Uruguai. Se o Arrascaeta se machucar e ficar fora 3 semanas, um mês, a Federação Uruguaia vai pagar o salário do Arrascaeta, o Flamengo não precisa se preocupar. O Flamengo não quer que a sua Federação do Uruguai pague o salário do Arrascaeta, quer contar com ele em campo, porque o salário dele, um saco de dinheiro lá, não faria o gol que ele fez segunda-feira, terça-feira, por exemplo, em Itaquera. Então, quando você contrata um jogador, não é para alguém pagar o salário e ele ficar de fora, você contrata para usar o jogador. A não ser que você não consiga pagar o jogador, você está quebrado, né? Não é o caso. Então, assim, esse caso é uma novela exagerada, me parece, porque não tem sentido. É questão só esperar que, de fato, aconteça algo. Mas tem tempo real até do fax, do sinal de fumaça, do pombo correio. Não, agora chegou um e-mail. Nas próximas horas, eu já li nas próximas horas há vários dias. E essas próximas horas não acabam. Então, para que essa loucura toda? É esperar que o chinês libere ou não. O dirigente chinês lá, o general da banda, o cara que bate o martelo. Na hora que ele falar, tá liberado, tá. Não tá, não tá. Não, e tem aquilo, né? Eu vou passar pro Mauro Betting. Rapidinho a gente vai para um break na TV Jovem Pan, hein, galera? Mas a gente volta já já. Siga com a gente, seguimos na rádio e no YouTube. Fala, Mauro. E a gente sabe, sem querer fazer o estereótipo, mas é uma realidade em vários campos de atuação e também no futebol, negociação com o chinês é complicado. Não quero fazer nenhum estereótipo, porque aqui está falando um bisneto de italianos, bisneto de alemães e brasileiro também. Não é só a mesma coisa, até porque está falando um cara que sabe menos negociar na vida, sabe trabalhar. Aliás, se eu soubesse negociar, eu trabalharia bem menos, né? Porque ganharia mais dinheiro onde eu trabalho, não precisaria trabalhar tanto. Mas, historicamente, a negociação é complexa. O chinês. E nesse caso, o Oscar também é complexo. Então aguardemos cenas dos próximos capítulos. Não interessa quem deu primeiro, não interessa se vai dar, interessa saber se vai ter negócio ou não. Se houver negócio, é um baita reforço para o Flamengo, seria para qualquer equipe. Mas pode contaminar o elenco? Não, porque já é um elenco de muitas feras, muitas cobras, e até pelo perfil do Oscar, eu acho que não. Né? E assim, tem essa questão familiar que é fundamental para o Oscar. Tem também Copa do Mundo, ele não está no ciclo. Aliás, ele não estando no ciclo de 18 foi uma grande surpresa. A única vez na história do futebol brasileiro que um camisa 10 de uma Copa do Mundo não foi sequer cogitado. Nem a família do Oscar lamentou ele não estar em 18. Não por culpa dele. Inclusive o gol do 7-1 é dele. Né? Ele não fez uma Copa do Mundo em 14. Mas aconteceu, inclusive, por ele para a China e tal. E a situação financeira dele é a menor questão, porque realmente o que ele já ganha lá, ele pode pagar, ele podia comprar um clube, não o caso do Flamengo. Então, é uma série de circunstâncias. Mas ele, mesmo que seja só para dezembro, funciona muito bem no Flamengo, por aquilo que o Mauro César já falou, para substituir o Arrascaeta, até jogar junto. Você tem várias opções para colocá-lo e funcionaria em qualquer time do Brasil e da América do Sul, pela idade e pela vontade que ele tem. Sobre a situação do Oscar, eu já vou perguntar pro Vanderlei também. O Oscar, a preocupação é que ele tem 3 jogos na temporada. Sim. Só no Brasileiro a gente já está na 21ª rodada. Para ter ideia do quanto de jogos os jogadores têm no Brasil e o Oscar teve nessa temporada. Quanto tempo ele vai levar para entrar em forma? Sim, né? Física, técnica, a gente está voltando agora. Estamos voltando aí para a TV Jovem Pan, ainda falando sobre a situação do Oscar com o Flamengo. Né? O Mauro lembrou aqui, porque eu estava falando, a grande preocupação é que o Oscar tem 3 jogos na temporada. Só no Campeonato Brasileiro a gente tem 21 rodadas já. Olha a quantidade de jogos que os outros jogadores do futebol brasileiro têm a mais que o Oscar. Então, Vanderlei e Vamp, só para ele recuperar a forma física e ritmo de jogo, vai ser pelo menos mais um mês. Ele vai ter 2 meses para jogar no Flamengo. Será que ele vai valer a pena o investimento
para ele jogar 2 meses, sendo que o contrato tem que ser de 6 meses? Porque 6 meses vai ter a Copa do Mundo, 1 mês ele não vai jogar. O outro pré-temporada não vai jogar. E Campeonato Carioca. Então o Flamengo pagaria 6 meses de um alto salário para um jogador que vai jogar 2 meses se jogar na temporada. Eu acho que vale a pena. Tem gente que não acha, eu respeito. Mas acho que vale a pena. Os clubes de futebol no Brasil, inclusive os mais bem organizados, gastam dinheiro erradamente com jogadores que não têm nenhum potencial. Outra coisa, acho o Oscar um jogador leve. Não acredito que ele esteja zerado no sentido de não ter condicionamento físico. Acho que ele deve estar razoavelmente preparado. Deve entrar em forma, com muita rapidez, e sabe jogar futebol. Essa é a contratação, mas é só por 2 meses, concretamente, que ele vai jogar. Tá ótimo. Se ajudar para valer o Flamengo de uma maneira ou de outra por 2 meses, tá bom. E tem várias formas, isso. professor. O Rigoni estava aí há um tempão. Treinando todo dia, nada. O Luan tá aí há um tempão. Nada. Outros e outros, eu quero citar só exemplo de dois atletas que estão aí em atividade, jogando, o Rigoni foi embora, né? Tudo bem. E esse negócio da negociação, vou contratar ele por 2 meses, vou pagar 6. Balela. É tudo acordado, ó. É lógico. A gente vai trazer o atleta aqui e tal, tem que fazer um contrato de 6 meses, vai ficar 2. Faz de conta dos 4 meses que paga.